O nome Irã está estampado em todas as manchetes, no centro de conflitos geopolíticos, de ameaças veladas e de alianças secretas que moldam o nosso mundo. Suas ambições nucleares mantêm as nações em alerta. Mas e se eu te dissesse que a história dessa nação, sua origem e até mesmo o seu destino final já foram meticulosamente registrados em um livro milenar? Sim, o Irã marca presença na Bíblia, desde as páginas do Gênesis até as visões apocalípticas do fim dos tempos. Mas ele aparece sob seu nome ancestral, Pérsia. A Bíblia não apenas narra o surgimento do Irã, mas também profetiza seu papel derradeiro em uma das passagens mais sombrias e temidas do Apocalipse, a Guerra de Gog e Magog, uma coalizão destinada a se levantar contra Israel nos últimos dias. Contudo, antes de se tornar um adversário profético, a Pérsia foi o império escolhido por Deus para uma missão extraordinária: libertar seu povo, financiar a reconstrução do templo e cumprir as espantosas profecias de Daniel. Fique comigo até o final, porque hoje você vai desvendar algo que pouquíssimos se atrevem a ensinar: o verdadeiro papel do Irã no plano divino, do princípio ao fim. Você está preparado para descobrir como uma nação que hoje desafia o mundo está, na verdade, cumprindo com exatidão o que foi escrito há mais de 2.500 anos? Então, vamos começar. Tudo se inicia no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus concede à humanidade um novo começo, e é nesse cenário que o nascimento da nação persa é revelado. Noé e sua família, os únicos sobreviventes na terra, viram seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se tornarem os patriarcas das novas nações. No capítulo 10, encontramos o que pode ser considerado o primeiro mapa de nações do mundo. Lemos: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. É neste mapa genealógico que se revelam os 2 patriarcas dos quais brotaria o Império Persa, Madai e Elão. Madai, filho de Jafé, deu origem aos Medos, um povo que se estabeleceu nas montanhas ao norte, na região que hoje corresponde a uma parte do Irã. Das montanhas iranianas, os descendentes de Madai começaram a se expandir, fundando aldeias, clãs e tribos. Eram conhecidos por sua independência, resistência e organização tribal, forjados pela dureza da vida nas montanhas. Madai é, portanto, o ancestral direto do coração do antigo norte do Irã. O segundo nome é Elão, filho de Sem. Seus descendentes, os elamitas, fixaram-se a sudoeste do Irã, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Mas a história deles toma um rumo dramático. Em Gênesis, capítulo 14, é narrada a primeira grande guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente, incluindo Quedorlaomer, rei dos Elamitas, formam uma aliança para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades, escravizam populações e levam como prisioneiro Ló, o sobrinho de Abraão. Elão não era uma tribo qualquer, era uma potência regional. E segundo a Bíblia, foi a primeira nação a atacar o povo da fé. Mas Abraão não ficou de braços cruzados. Com apenas 318 servos treinados, ele perseguiu os invasores, os derrotou em um ataque noturno, resgatou Ló, libertou os cativos e humilhou os reis do Oriente. Foi uma vitória que desafiava a lógica humana. Uma vitória impossível que deixava uma mensagem clara: nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra aqueles que têm o favor de Deus. O povo de Elão não desapareceu. Os séculos se passaram, gerações nasceram e morreram, e aquelas tribos que foram derrotadas por Abraão cresceram em número. Os elamitas e os medos
compartilhavam o mesmo solo da antiga Mesopotâmia oriental, um ao sudoeste, nas planícies férteis de Elão, e o outro nas montanhas do norte, onde a vida árdua forjava o caráter dos medos. Enquanto impérios ascendiam e ruíam, uma nova força se erguia silenciosamente. Primeiro foram clãs, depois reinos e, finalmente, um império, o Império Persa. E, embora fossem nações pagãs, elas não estavam fora do plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias pronunciaram duas grandes profecias sobre eles. A primeira, através de Isaías, declarava que Deus usaria Elão e a Média como instrumentos para castigar a Babilônia. A Babilônia, que havia destruído Jerusalém e queimado o templo, não ficaria impune, e Deus já havia escolhido quem executaria sua sentença: a união dos povos do Irã. Mas a segunda profecia foi ainda mais surpreendente, porque Deus não usaria a Pérsia apenas para punir. Ela também seria sua ferramenta de libertação. Pela boca do profeta Isaías, Deus anunciou que um rei pagão da Pérsia, que ainda nem havia nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome mais de 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Esta é uma das profecias mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não só predisse que usaria um rei persa, mas deu seu nome exato 1,5 século antes. E ambas as profecias se cumpriram com uma exatidão assustadora. No século 6 a.C., o primeiro rei dos Medos, Deuses, unificou as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial em território iraniano, Ecbatana. Seu neto, Ciaxares, daria o próximo grande passo: reformar o exército e transformá-lo em uma máquina de guerra para destruir Nínive, a capital do Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se desenrolar. Deus estava levantando a Pérsia de dentro para fora, como um instrumento de juízo e redenção. Mas, enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino em sonhos proféticos, e um jovem hebreu cativo na Babilônia foi o primeiro a testemunhar isso: Daniel. Tudo começou quando o exército da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi saqueado e milhares de pessoas foram levadas como escravas para terras estrangeiras. Entre elas estava Daniel, apenas um adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado à corte da Babilônia, o império mais poderoso do mundo na época. Mas, em meio a essa escuridão, Deus o escolheu. Rodeado pelo esplendor corrupto do palácio real, Daniel se manteve fiel, e por essa lealdade, Deus lhe concedeu algo que não havia dado a nenhum outro cativo: o dom de ter visões. Visões que não falavam apenas de seu tempo, mas do curso de toda a história. Do coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a ver como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia e desempenharia um papel crucial no destino de seu povo, o Império da Pérsia. E tudo foi anunciado em sonhos. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi atormentado por um sonho perturbador. Uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, erguia-se diante dele, com um esplendor e uma ameaça indescritíveis. O rei, aterrorizado, exigiu não apenas que alguém interpretasse o sonho, mas que o revelasse sem que ele o contasse. Nenhum sábio da Babilônia conseguiu, mas Deus havia preparado seu profeta. Daniel foi levado perante o rei e, com a autoridade dos céus, apresentou-se ao monarca mais poderoso do mundo e revelou o que nenhum outro pôde decifrar.
Ele descreveu o sonho com exatidão e pronunciou uma revelação que mudaria o destino do mundo. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, representado pelo peito e pelos braços de prata. Essa figura de prata não era uma única nação, mas 2 braços, 2 potências entrelaçadas em um só corpo. Os medos e os persas unidos, mas não iguais, porque o braço persa se ergueria com mais força e assumiria o controle. A profecia era clara: a Babilônia cairia e o trono passaria para um novo império escolhido por Deus. Se essa reviravolta na história já te surpreendeu, demonstre seu apoio com um like, para que eu saiba que estamos no caminho certo. Deus concedeu a Daniel outra visão da Pérsia, ainda mais avassaladora. Na primeira, ele viu emergirem das águas do caos 4 feras monstruosas. A segunda era um urso gigantesco, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes, e uma voz trovejou dos céus: levanta-te e devora muita carne. O urso representava o império que viria depois da Babilônia, a Média e a Pérsia, mas estava erguido de um lado porque a Pérsia dominaria a Média, e as 3 costelas eram suas conquistas mais temidas: Lídia, Babilônia e Egito, uma após a outra, engolidas por sua expansão implacável. E esta visão se cumpriu com uma precisão impressionante. Ciro, o jovem rei persa, conquistou a Média, uniu os reinos formando o Império Medo-Persa, e pouco a pouco tornou-se a maior potência de seu tempo, até que finalmente voltou seus olhos para a Babilônia. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra comum. Uma noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrou um banquete suntuoso, rodeado de 1000 nobres. Em meio à devassidão, ele cometeu um ato imperdoável. Ordenou que trouxessem os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém e brindaram com eles em honra a deuses falsos. De repente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras: Men, Men, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém entendia o que aquelas palavras significavam, até que chamaram Daniel. E ele revelou: Deus contou o teu reino e lhe pôs fim. O teu reino será entregue aos medos e aos persas. E, enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o Grande, rei da Pérsia, haviam desviado o curso do rio Eufrates e entravam silenciosamente na cidade pelo leito seco. As portas não estavam trancadas. O próprio Deus as havia aberto. Naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado e a profecia se cumpriu. A Babilônia caiu diante da Pérsia. Os judeus, que por 70 anos haviam chorado junto aos rios da Babilônia, viram o impossível acontecer. Um rei estrangeiro, pagão, decretou seu retorno a Jerusalém. Mas Ciro não apenas permitiu o regresso, ele financiou a reconstrução do templo e enviou os líderes do povo com respaldo real. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, seriam os primeiros a assentar os fundamentos. Finalmente, o lugar onde habitava o nome de Deus voltaria a se erguer. Assim, a Pérsia se tornou a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou, exatamente como Deus havia profetizado pela boca de Isaías, 150 anos antes. Após as visões de Daniel, a Pérsia continuou a crescer em poder. Sob o reinado do rei Assuero, o trono do maior império da terra se estabeleceu na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elão, o que hoje conhecemos como sudoeste do Irã. Foi em Suzã que ocorreu um dos milagres mais inesperados de toda a história bíblica. O grande império seria conquistado por uma única mulher. O rei Assuero celebrou um banquete majestoso
que durou 6 meses, e em seguida convidou todos os habitantes de Suzã para uma festa final de 7 dias. Em um momento de orgulho e excesso, ele pediu que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti se recusou. Humilhado diante de todo o império, o rei a baniu. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio para serem preparadas durante um ano e depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Ela era órfã e havia nascido entre os judeus deportados. Seu primo, Mardoqueu, a havia criado em segredo. No palácio, ela recebeu outro nome, Ester. Ester foi a escolhida pelo rei, e sem saber que ela era judia, Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, ergueu-se um inimigo mortal, Amã, descendente dos Amalequitas, o antigo inimigo de Israel. Amã foi elevado à posição mais alta depois do rei, e quando todos deveriam se curvar diante dele, Mardoqueu, primo de Ester, se recusou. Arrogante e vingativo, Amã não quis se vingar apenas de Mardoqueu, mas exterminar todo o seu povo. O que poderia ter sido uma vingança pessoal se transformou em um plano de genocídio. Amã convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo reino, com leis diferentes, que não obedecia aos decretos do império, e propôs exterminá-los. Ele convenceu o rei com mentiras e selou com seu anel um decreto de morte. Em menos de um ano, todo judeu na Pérsia deveria morrer: homens, mulheres e crianças. O caos se espalhou entre os judeus, e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Ester. Quando Ester soube do decreto, não sabia como agir. Para salvar seu povo, ela deveria se apresentar ao rei sem ser chamada. Mas isso era um risco mortal, pois qualquer um que entrasse na sala do trono sem convite poderia ser executado instantaneamente, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de clemência. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida. Se perecer, pereci. Ela se apresentou sem ser chamada diante do rei, mas Deus lhe deu graça aos seus olhos. O cetro foi estendido. Depois do milagre de Ester em Suzã, a Pérsia pareceu se afastar do palco principal das Escrituras. Os séculos passaram, os impérios mudaram, e Roma ocupou o lugar de domínio. Mas o silêncio da Pérsia não significava sua ausência, porque séculos depois, quando o mundo esperava em silêncio a chegada do Messias, a Pérsia voltou a aparecer. No Evangelho de Mateus, lemos uma passagem que foi repetida milhões de vezes, mas poucas vezes compreendida em sua profundidade. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo: "Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo." Quem eram esses magos e por que vieram de tão longe, apenas por um sinal? A palavra utilizada, magos, do grego magoi, refere-se a sábios, astrônomos e sacerdotes provenientes do Oriente. E, embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, tudo indica que vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, ou seja, da região que hoje conhecemos como Irã. Os magos faziam parte de uma casta religiosa muito influente na Pérsia, conhecidos por seu conhecimento dos astros, das escrituras antigas e das profecias herdadas. Não eram reis, mas eram homens de ciência, autoridade e sabedoria espiritual. É muito provável que, entre os pergaminhos que estudavam, estivessem os escritos do profeta Daniel, que havia servido na corte da Babilônia e da Pérsia séculos antes. Daniel não apenas interpretou sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com uma precisão matemática.
Em Daniel, capítulo 9, lemos: Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava. E quando viram a estrela, compreenderam. O filho prometido havia nascido. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém, porque, embora a Pérsia tenha sido um instrumento de redenção no passado, ela também fará parte de um dos episódios mais sombrios do futuro profético. Deus não revelou apenas o princípio da Pérsia. Ele também anunciou o seu fim, e o fez através do profeta Ezequiel, em uma das visões mais temidas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38, Ezequiel descreve uma coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Pérsia, Cuxe e Pute estarão com eles. Pérsia, o antigo Irã, é um dos primeiros nomes mencionados. A mesma nação que um dia ajudou a reconstruir o templo, agora fará parte de uma aliança militar contra o povo de Deus. Mas quem são os outros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região do norte, frequentemente associada à Rússia ou a uma coalizão eurasiana. Cuxe, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão. Pute, relacionado com o norte da África, talvez a Líbia. Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e ao Cáucaso. Juntas, elas formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, se lançará como uma tempestade contra Israel. Subirás como uma tempestade, virás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Mas eles não conseguirão, porque este ataque provocará a intervenção direta de Deus, e o juízo será implacável. Terremotos, fogo, confusão entre as tropas, e a glória de Deus se manifestará em meio ao caos. Está escrito: E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. O texto revela uma cena devastadora. O exército que se levanta contra Israel será destruído com fogo do céu. Os cadáveres cobrirão os campos. As armas serão queimadas por 7 anos. E o nome de Gog ficará para sempre associado ao juízo divino. Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que foi redentora se tornará uma adversária profética. Não porque Deus a esqueceu, mas porque, mais uma vez, ela se levantará contra sua vontade e seu povo. Mas será que a Pérsia será destruída para sempre? Haverá uma oportunidade de redenção? A resposta está oculta nas entrelinhas e é mais complexa e poderosa do que muitos imaginam. Depois de descrever o juízo de Gog e Magog, algo desconcertante acontece. Porque o profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, em uma passagem quase esquecida. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elão. Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois lemos uma promessa inesperada. Nos últimos dias restaurarei Elão. Esta passagem muda tudo, porque, embora o Irã se levante contra Israel no fim dos tempos, embora participe no ataque final, que provocará a ira de Deus, sua história não termina entre as ruínas. Deus, mesmo no juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção. Em Zacarias, capítulo 14,
lemos sobre as nações nos últimos dias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações esteja Elão. Talvez o Irã, aquele que foi redentor, inimigo e julgado, também seja testemunha da glória restaurada. Porque no coração de Deus ainda há lugar para os que retornam. O Irã que vemos hoje nos titulares, agressivo, desafiador, rodeado de alianças obscuras, também fará parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da própria humanidade, redimida, caída, julgada e, por fim, restaurada pela graça. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência para os impérios que desafiam a Deus, mas também uma promessa para aqueles que se arrependem. Porque está escrito que, nos dias finais, as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ciclo se completa: criação, redenção, queda, juízo e restauração final. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões arrepiantes do Apocalipse, a Pérsia esteve lá. Quando a humanidade ressurgia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai, semeando em silêncio a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elão já era uma ameaça. Quando a Babilônia caiu, a Pérsia foi um instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram os sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas quando os últimos dias se aproximarem e as nações se levantarem como uma sombra contra Israel, a Pérsia estará presente novamente, desta vez, do lado sombrio da profecia. E agora, depois de tudo o que você ouviu, eu te pergunto: você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos em que as profecias se ativam silenciosamente, e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Em que parte desta história você acredita que estamos? Você vê sinais dessas profecias nas manchetes de hoje? Deixe seu comentário. E se você quer que continuemos explorando como os acontecimentos atuais estão conectados com as profecias bíblicas, dê um like e compartilhe, porque assim saberemos que devemos continuar revelando mais profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos aqui no Bíblia. E se quer ir ainda mais fundo, clique no próximo vídeo, As 7 Chaves de Daniel, para identificar o Anticristo. Bênçãos.